Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 22 horas e 5 minutos. No Brasil, 18 e 5 da tarde. A BTC segue aprisionada entre a VWAP mensal, que está em 51.700, 51.800, e a VWAP semanal, que está em 49.500. Ela deve ficar aprisionada entre essas duas, não são médias móveis, né? São dois algoritmos, são médias ponderadas pelo volume financeiro. Eu considero as VWAPs verdadeiras instituições da análise gráfica, tamanho respeito dos ativos pela VWAP. Vocês vejam que quando a BTC estava agulhando forte aqui em 42 mil, eu avisei que ia ocorrer um efeito elástico, levando a BTC de volta para a VWAP mensal. E agora ela está espremida entre a mensal, que é essa linha lilás ou rosa, né? E a VWAP semanal, que é a linha amarela. É muito improvável que a BTC perca essa camada entre essas duas VWAPs, que exercem naturalmente uma força gravitacional muito poderosa sobre a BTC. E é normal essa dificuldade de transpassar a VWAP mensal de baixo para cima. A BTC tem que ganhar uma certa inércia. A última vez que a BTC cruzou a VWAP mensal de baixo para cima, ela ficou pelejando aqui. Eu estou no 12 horas, tá, gente? Ela ficou basicamente aqui 23 barras, 22 barras de 12 horas, deu 11 dias. A gente já está a quantas barras de 12 horas aqui no... Já está 8 barras, 4 dias. É mais ou menos esse o tempo que a BTC vai demorar, mais uns 4 ou 5 dias para conseguir superar a VWAP mensal em 51.800. No diário, essa realidade se reflete. Vocês vejam que a base da nuvem de Shimoku no diário está em 54, 55 mil dólares. A BTC, se ela conseguir superar 51.800, que é a VWAP mensal, aí sim ela vai ter força para tentar furar a base da nuvem de Shimoku aqui em 54, 55 mil dólares. Ela está formando um doji, que é um candle de indecisão, com a aproximação do final de semana, né? Hoje ainda é quarta-feira. Com a proximidade do fim de semana, a BTC tem esse padrão vendedor, que em algum momento não vai se repetir, mas tem se repetido. É muito provável que a BTC fique lateralizada na esteira desse padrão vendedor dos finais de semana, para aí sim buscar daqui a 3 ou 4 dias, talvez 5 dias, um candle comprador aqui, um Morobuzu como esse aqui, ó, para tentar furar a base da nuvem de Shimoku no diário de baixo para cima e superar a mediana do canal de Keltner em 54, 55 mil dólares. Tá, pessoal? Esse é o prognóstico. Na projeção, as linhas da nuvem de Shimoku, na projeção de 26 períodos, estão flat, o que é um bom sinal. É muito provável que durante o fim de semana a BTC fique lateralizando ou formando uma figura triangular, para aí sim, com o esgotamento do fim de semana, na próxima semana a BTC dá o seu show para poder voltar a transitar pela banda superior do canal de Keltner e se desdobrar nessa onda 5 que vai levá-la a 80 mil dólares. Tá bom, pessoal? Algumas altcoins já estão despertando para uma alt-season que vem forte. Olha a Teta, a BTT que subiu. A BTT subiu 17, 18% ontem e hoje continua subindo 1,5%. A XRP está reagindo bem. As altcoins de metaverso, deixa eu ver como é que tá a Sandy. Tá subindo 0,56 e a Mana, deixa eu ver como é que tá a Mana, tá subindo, tá caindo 1,16. As altcoins de metaverso acabaram sentindo um pouco mais porque elas tinham subido muito, né? Então acaba que sente um pouco mais. Mas o fato é que a boa parte dessas altcoins, olha o Waxp, que é um fork da EOS, uma blockchain voltada a NFT e metaverso, subindo 17%. Mas o certo é que boa parte dessas altcoins, às quais eu me refiro quase todos os dias, elas vão dobrar de valor assim que a Bitcoin voltar a transitar pela banda superior do canal de Keltner. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu aceito sugestões. Eu não vou voltar hoje, vou voltar amanhã. Fiquem com Deus, eu aceito sugestões para análises de altcoins, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã a gente volta
E se nada fugir do script, eu volto para analisar a própria BTC. Tá bom? E qualquer movimentação brusca do mercado na madrugada, eu volto a reportar. Grande abraço, até amanhã.